O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13, ele nos fala da primeira viagem missionária, quando a igreja que estava em Antioquia, existiam naquela época várias cidades com o mesmo nome. Essa Antioquia, que está registrada no início do capítulo 13, é uma Antioquia que ficava na Síria. E o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, ele foi enviado para fazer uma viagem ali pelo mar Mediterrâneo, visitando várias cidades. E a partir do verso 16, o apóstolo Paulo chega a uma cidade com o mesmo nome de Antioquia, só que é Antioquia da Pisídia. E nesta cidade, ele vai a uma sinagoga, como era do seu costume, e vai fazer um testemunho do que ele encontrou em toda a palavra de Deus, fazendo uma referência ao povo de Israel, desde do seu patriarca Abraão, até por várias e sucessivas circunstâncias após Abraão, do povo de Israel estar na terra do Egito, depois na terra prometida, e o apóstolo Paulo vai discorrendo sobre o acontecimento do povo de Israel, até chegar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nos versos 32, nós lemos assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. O apóstolo Paulo estava fazendo uma referência que a promessa veio da parte de Deus. Não eram promessas humanas. E ele diz mais: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Essa palavra corrupção significa a morte, um estado de decomposição. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi ressuscitado dos mortos e ele está vivo à direita do Pai. E diz mais no verso 34: e cumprirei a vosso favor. Paulo falando para aqueles ouvintes da palavra do Senhor, e também fala a nós nos nossos dias, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Muito mais do que palavras humanas, são palavras proferidas pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele estava colocando essa frase de que Deus cumpriria a nosso favor as promessas feitas a Davi. E quais foram essas promessas que Deus fez
para Davi. Em Isaías capítulo 55, no seu verso 3, o profeta diz assim: inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, uma aliança perpétua que começou na casa real de Davi e foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo e hoje é cumprida na sua igreja. E nós fazemos parte da igreja do Senhor. Isaías, capítulo 4, fala sobre isso no seu verso 2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Então nós temos recebido as promessas dessa aliança perpétua. Homens prometem e não cumprem. O que homens prometem é incerto, mas tudo que Deus afirma é seguro. E essa misericórdia, esta aliança de misericórdias é segura, porque Deus as tem cumprido através de Davi e através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Samuel, capítulo 23, verso 5, diz: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Essas foram as últimas palavras de Davi. Davi, ele sabia que Deus tinha prometido esta aliança eterna, de maneiras que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesta cidade de Antioquia, que Deus cumpriria a nosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Daí, como deve ser a nossa atitude? Estejamos certos de que o Senhor, Ele tenciona cumprir suas promessas. Muitas das vezes achamos que não vem, que está demorada, mas o Senhor, Ele não estava proferindo meras palavras. Existe substância e verdade em cada uma de suas promessas. Suas misericórdias são verdadeiras. Deus realmente tem demonstrado isso nas vidas, nos acontecimentos, na sua igreja. Ainda que tenhamos essa impressão de que essas promessas não são cumpridas, Deus as tem cumprido de uma maneira literal. Então nós temos que ter certeza de que o Senhor nos concederá as misericórdias prometidas em toda a sua aliança. Elas virão no devido tempo para todos que estão com uma vida dentro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse uma promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Elas são garantidas
para todos os descendentes que têm abraçado a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não importa se é uma pessoa importante ou não, se é uma pessoa menor ou maior, o Senhor as cumpre essas promessas. Daí, nós temos que ter a certeza de que o Senhor continuará outorgando suas misericórdias ao seu povo. Ele não dá as coisas e depois toma-as de volta, mas o Senhor concede como um Pai celestial, amoroso, essas promessas maravilhosas. Aquilo que Ele nos prometeu é a prova de que teremos muito mais. Aquilo que ainda não recebemos é tão certo quanto aquilo que já temos obtido. Portanto, qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa expectativa? Esperemos no Senhor e devemos permanecer tranquilos. Não existe um motivo justo para alimentarmos qualquer dúvida, como diz aqui no texto, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Coisas santas, coisas que envolvem a misericórdia, coisas que envolvem as bênçãos. Deus é fiel para cumprir. O amor, a palavra e a fidelidade de Deus são coisas certas. Muitas coisas são questionáveis, mas a respeito do Senhor, nós devemos estar tranquilos, alegres, cantando, jubilando, adorando a Deus. Suas misericórdias permanecerão sempre fiéis, sempre segura. Então, neste dia, alegre-se no Senhor. Ele realmente tem cumprido tudo aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Tenhamos um coração calmo, um coração de paz, porque o Senhor, Ele vela por nós. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de bênção na presença de Deus e que você tenha motivo para bendizer, exaltar o nome santo do nosso Deus, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, agradecemos por essas promessas que o Senhor fez para Davi, que se cumpriram na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele disse que estaríamos participando de uma nova aliança com o Senhor. Como é bom ter essa segurança, essa certeza que fazemos parte desta nova aliança. Continua, Senhor, abençoando o teu povo e que todos possam crer e ficar firmes e seguros nessas promessas, porque os homens falham, mas o Senhor é aquele que permanece para sempre. Agradecemos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.